Conexões Mais Afetivas hoje, entrevista a Juliana. A Juliana Vaz, que é psicóloga. Vou até ler a ficha dela, que é extensa. Ó, graduada pela PUC, é especialista em neuropsicologia, pós-graduada em ABA, análise do comportamento, e mais outros tantos, né? Nós estamos aqui para falar com ela, eu e a Sandra, para falar com ela sobre a profissão. A gente quer saber tudo de psicologia, mas eu sei que tem uma questão aí que permeou a sua história como psicóloga, que é a maternidade. Então é Uhum. sobre isso que nós vamos tratar hoje. Isso porque histórias, boas histórias, nos interessam. É, esse Principalmente aquelas que envolvem conexões mais afetivas. mais afetivo. A Sandra descobriu que eu estou com uma dificuldade de falar esse nome. Conexões mais afetivas. Mais afetivas. Conta essa história pra gente, Ju. Qual que é a história da Juliana em busca de uma profissão e como que a maternidade, ou como a Juliana profissional, a Juliana mulher, a Juliana mãe, ela contribuiu para essa sua formação. E depois a gente quer saber um pouquinho da sua atuação hoje também. Tá ok. É, então, a psicologia veio na minha vida, assim, através de uma curiosidade a respeito do funcionamento humano, das pessoas, né? E que eu tinha desde a adolescência, na verdade, desde a infância. E aí, com o nascimento do meu filho, do meu primeiro filho, eu comecei a ter um olhar diferenciado para o desenvolvimento, né? E observava ali, primeiro filho, né? Observava todos os estágios e tal. E tinha algumas questões que me chamavam a atenção, né? Mas como eu era muito jovem, 21 anos, eu ainda não tinha feito a universidade. As pessoas ficavam assim, ah, você está procurando pelo em E o ovo. sei como é. Aí tá, aí esse menino foi, né, ele demorou a falar, foi falar após os 2 anos Teve um de atraso de idade. fala Teve grande, 12 anos. dois, 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 2 anos de dois, idade, dois. né? E aí eu fui buscar auxílio médico. Aí falei com o pediatra encaminhou para uma fono. E assim, não deu muito resultado, levei o menino para a escola, né? Com a escola, ele foi se desenvolvendo, mas ainda assim eu percebia algumas diferenças no comportamento dele, né? Que até então acho que só eu via, só eu percebia. Aí Mas esse, observando esse olhar era o olhar já da Juliana profissional ou o olhar da Juliana o mãe? olhar da Juliana mãe. Porque ainda não tinha se É, profissionalizado não, nos transtornos do ainda não, porque eu neurodesenvolvimento. fui entrar na faculdade de psicologia, na PUC, ele já estava com 4 anos de idade. Então, Mas assim, só te interrompendo de novo, isso foi motivador? Ele foi motivador para você ir para a faculdade de de psicologia? psicologia, sim, também era um interesse Mas você meu. já tinha um perfil. Aham, era um interesse que eu já tinha, que eu já trazia comigo, mas observar o desenvolvimento do meu filho me levou a ir atrás da psicologia, né? Aí com isso, né, com essa minha entrada, aí, busquei outros meios, né? Aí eu descobri a neuropsicologia, aí fiz uma avaliação neuropsicológica dele, ele já estava já grandinho, né? E através da avaliação neuropsicológica, a gente chegou num diagnóstico de um TDAH. E foi caminhando, né? Tratando esse menino, que hoje tem 25 anos de idade, Que coisa bonita. como TDAH. E a gente fez todo um acompanhamento com psicólogo só, porque
é um menino rapaz de 25 anos de idade, né? Então, na época, a gente não tinha tanta informação, tanta formação dos Do ponto profissionais, de vista científico, do né? A ponto de ciência vista evoluiu muito. evoluiu muito. E assim, o João assim, é um menino que veio para mim, né? Veio por encomenda. Ai, ai. Veio Veio predestinado. predestinado, porque assim, é, eu tive o João e assim, foi estudar, aí fui para a faculdade, fui estudar, fui fazer pós-graduação, e aí comecei a me interessar muito pela neuropsicologia, já gostava muito na universidade da parte de neurociência, de neuroanatomia, eram as disciplinas que eu adorava, né, que eu gostava, e aí fui aprimorando nessa área, né? E também eu pensava assim, gente, uma outra coisa que eu olhava também era para o cuidado nessas primeiras relações. E aí eu comecei também a estudar psicologia da gravidez. E foi nessa coisa da neuropsicologia e da psicologia da gravidez. Quando eu me formei, aí eu comecei assim eu me direcionei para essa área, né? E aí fui fazer um curso de doula, fui lá em São Paulo, né? Fiquei sabendo que tinha é, um lugar que se chamava Gama, que é maternidade ativa, né? Um grupo lá de Humanizado. humanizada, e eu fui atrás dessa maternidade humanizada. Por quê? Né? Porque além dessa questão da neuropsicologia, eu gostava muito também da psicanálise de criança, né? E aí, dentro da psicologia da gravidez, eu fui direcionada para uma psicanálise kleiniana, né? Dessa coisa dos vínculos iniciais. E aí eu comecei a achar, poxa, isso é importante, porque esse momento da vida é um momento que está formando ali a base do ser humano, então é por aí que eu vou. E aí fiz alguns grupos, né, é, junto com uma amiga querida, a Fernanda, que é fisioterapeuta e doula também, e aí a gente iniciou alguns grupinhos, né, Eu de posso dizer, gestantes. então, pela sua breve trajetória, que você gosta e se interessa pelo ser humano. Sim, sim. Oh, E Muito, muito. já te gradua muito, né? Aham, Isso sim. já te coloca assim em alta conta, né, Cris? e o tanto que tem se repetido, assim, essa história de mães que percebem alguma diferença lá no desenvolvimento da criança e que não Uhum. são ouvidas. É, Além de não serem ouvidas, que traçam, né, buscam a própria trajetória e começam a estudar, porque eu não venho de uma história diferente, né? Eu tenho Uhum. uma criança com autismo e aí a gente passou a estudar mais sobre isso, a procurar saber melhor sobre isso, a trazer alternativas, trazer Uhum. soluções para o tratamento, principalmente. Então, assim, É, e eu não era jovenzinha, né, Cris? Isso rompe muito uhum. com estereótipos, com barreiras, com, nossa, porque você vai mexer com isso agora, né? Já, né, tá bom já. Eu tinha amigas que falavam assim, Sandra, chega de estudar. Eu falei assim, gente, mas estudar faz tão bem, né? Sim, E te transforma, é sim, motivador. transforma, assim, de tudo que eu vim, né, buscando e estudando na vida, tudo isso me agregou uma visão de mundo, me agregou valores, né, e aí, e tudo isso, né, quando eu vou atender alguém no consultório, eu consigo ter um olhar diferenciado por conta disso, né, por conta de toda
Empatia. Então, diante da fala das duas aí, um profissional não nasce da noite para o dia. Não. Não, então, se você tem alguma ambição, se você deseja firmar no mercado de trabalho, se você deseja, exercer o seu ofício, você precisa se especializar. Você Sim. precisa buscar. E assim, talvez o norte seja o que você gosta mesmo, né? Afinidade, A mas motivação a motivação. muitas vezes é importante. Então, o que que a gente verifica, tá? É, o mundo muda, a ciência contribui, a gente descobre outras coisas, valida situações, né? E que o ser humano, ele precisa, sim, desse atendimento, desse olhar. E não só um olhar, porque o profissional da saúde, muitas vezes, ele é assim, né? Entendido como muito taxativo, menos humanizado. Mas essa sua formação humanizada, ela já te traz um diferencial incrível, porque é o que a humanidade precisa mesmo, né? Esse olhar mais afetivo para essas crianças, para esses adolescentes, para os adultos que estão buscando o autoconhecimento, que estão buscando se entender, ser aceitado, resolver os seus problemas. E eu percebo que a sua trajetória de vida e a sua trajetória profissional, elas se comunicam, né? Elas se comunicam bastante. Sim. E, como a Cris disse, né? Eu nasci assim, né? Como que diz a Marisa, nossa amiga? Síndrome de Síndrome de Gabriela. Gabriela. Eu nasci Não, assim, eu sou assim, eu não vou então, mudar. dentro dessa perspectiva, eu posso falar até um pouquinho da minha relação com a análise do comportamento, porque assim, eu, dentro, né, desse olhar para a psicologia da gravidez, para a psicanálise de crianças, Que são ciências são diferentes, né? ciências, São pontos de vista diferentes, a gente deixa bem eu claro. eu tinha uma certa esquiva assim da análise do comportamento, né? E dentro da minha prática, eu fui observando, né, a necessidade de né, uma técnica, um ensino mais estruturado, né, para que eu conseguisse melhor resultado. É porque a análise do comportamento, ela é hoje uma ciência, né, que tem vários campos de atuação e as práticas voltadas para a análise do comportamento, elas realmente são comprovadas com práticas Sim, baseadas em evidências, com né? práticas baseadas em, sim, mas assim, eu tinha toda uma certa, até um Receio. certo receio, até uma certa dificuldade, porque igual a PUC é uma universidade que tem ali a análise do comportamento ali É um celeiro. É um aham, celeiro. na base, né? E aí era sempre Diferente da federal. diferente da federal. E aí era aquela coisa assim, muito técnica, né? E aí eu queria ver para além disso. Então Mas era essa a minha dificuldade. Eu precisei conseguir ultrapassar essa barreira aí, né? E isso é muito bacana que você Aham, está falando, porque agora a análise de comportamento, ela traz a oitava dimensão. aham, Eram sim. 7 dimensões, né? Agora vem a Aham. oitava dimensão, que é a compaixão, que volta-se justamente para essa questão do trabalho ético, do trabalho realizado em Uhum. conjunto, do trabalho preocupado na qualidade de vida do indivíduo, seja com autismo ou É. transtorno do neurodesenvolvimento, mas também da sua família, da Uhum. integração dele na sociedade. Então, ela traz uma Sim, situação que, é justamente que assim. já humanizou muito aquela Aham. coisa da estrutura, né? E aí quando eu, eu recebo uma criança, eu penso em tudo isso, porque assim, tá, eu tô ensinando tal coisa. Qual que é a finalidade disso na vida prática dessa criança? Então, eu tenho que ter isso. Tem que ser algo que eu consiga levar para a vida.
Então, né? mas esclarece assim para o nosso público aqui. Você não faz só avaliação, você trabalha também com intervenção. Eu trabalho também com intervenção. Intervenção. Mas é muito comum você ser procurada como neuropsicóloga para fazer a avaliação? É muito comum. E como que é assim, esse mercado, a gente sabe que é um mercado assim que está assim, por exemplo, se eu tentar marcar com um neuropsicólogo hoje, é capaz que eu não consiga marcar. Eu tenho que esperar uns 3 meses para agendar uma consulta para poder, então, aí fazer uma avaliação. Porque hoje em dia existe uma procura muito grande, certo? Sim. E quando você faz uma avaliação, né? Quando alguém te procura para fazer essa avaliação, você não oferece o diagnóstico, você vem com uma indicação, por exemplo, de um neuropediatra, e aí você vai fazer a avaliação neuropsicológica, e aí, a partir dessa investigação científica, é que você vai detectar o tipo de transtorno do neurodesenvolvimento ou o tipo de necessidade daquele indivíduo. Então, algumas vezes vem pela solicitação do médico, né? Porque dentro da análise clínica dele ali, ele não conseguiu fechar direito aquele diagnóstico, então a gente vem como um auxílio, né? Para poder abrir a possibilidade, né? Como que eu poderia Uma dizer? investigação Para fazer, na esmiuçada. verdade, para fazer esse processo de investigação, né? Para que a gente consiga realmente ter o perfil do paciente. É uma Isso leva- radiografia do cérebro. Eu ouvi isso, eu adoro essa expressão. Eu acho que Isso eu leva acho que eu muito iria além. tempo. Eu acho que talvez uma ressonância, gente, porque assim, Olha, Tô ali. eu acho que aprofunda mais um pouquinho, porque o médico muitas vezes ele tá ali com o paciente, né? Quando é uma consulta muito boa, às vezes meia hora, 40 minutos, né? E a gente, o que que a gente vai fazer, né? Eu vou ouvir, né? O paciente, vou ouvir os pais, os cuidadores, eu vou ouvir a professora, vou, né, conversar com todas as pessoas. uma anamnese. A partir daí, eu vou estruturar uma hipótese diagnóstica, da qual da qual me permite, né, montar a bateria de testes. E aí, a avaliação em si, ela não é só essa aplicação dos testes. Eu estou, né, pegando tudo que eu ouvi aqui desse contexto, observando esse comportamento, às vezes, né, dependendo do caso, eu vou na escola, observo a criança, né, lá na escola ou no local. Nossa, isso é importante. A impressão que eu tenho é que o papel do neuropsicólogo, é organizar a situação. Mas ele precisa de dados, é isso que ela está trazendo, né? Isso, ela precisa- A gente pega vai os dados. pegando todos esses dados, né? Vai puxando, vai buscando, né? Vai abrindo essas caixinhas, né? E aí a gente organiza aquilo, né? Para poder entender como que o funcionamento desse cérebro, né? Tá influenciando no comportamento, Aí você né? falou minha língua. Essa situação toda que você coloca, e isso para esclarecer para as pessoas, é uma situação de uma avaliação, ela leva um tempo, né? Então, assim, às vezes umas 4 consultas, uma visita à escola, ambiente, ou às vai vezes de- até um pouco mais, dependendo De da... 4 a, né, 10 sessões, né? Por aí. Para você chegar a uma coisa assim, que vai realmente ajudar aquele indivíduo e a família dele na busca de qualidade de vida. E não é. E assim, para mim, a neuropsicologia, ser um avaliador, ser um neuropsicólogo que avalia, requer uma sensibilidade, uma prática, não só da neuropsicologia, não só dessa ciência, mas de sair buscando, né, cada um desses detalhes, né,
que compõem. Isso feito através da observação. Uhum. Mas aí eu preciso saber também, por exemplo, no caso da criança, eu preciso entender bem de neurodesenvolvimento, eu preciso entender também dos psicofármacos, como que eles estão atuando e como que ele está influenciando ali naquele comportamento. Eu preciso entender de humor e de personalidade, então é muito estudo. Até a questão cultural, A questão familiar. cultural, familiar, Oh, né? então, Sandra, acho que a Juliana lida com isso. Escola recebe muito laudo relâmpago. Uhum. Como é que foge, hein, desse profissional? Então, Comece desconfiando de quem oferece o laudo em 1 hora, 2 horas. No sentido, eu acho que entendi o que a Cris está querendo colocar. Não é fácil nem é rápido você chegar a um diagnóstico que leve a um laudo e que esse laudo chegue na escola. Então, existe um processo longo de investigação, de observação, de acurácia para você chegar nesse ponto de falar assim, olha, esse indivíduo, ele tem transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? Ele precisa sim. trabalhar mais controle inibitório tá baixo, E funções o executivas. laudo, ele não é. Eu vou usar uma expressão que eu acho que está errada. O laudo não é definitivo. Na Ele verdade, vai, não, o que eu quero falar é assim, você vai precisar. diagnóstico não é sentença. Isso, Não. não é. Então você precisa de muito. Aí muitas vezes a família ela quer o laudo como se ali fosse resolver tudo. E é importante a gente ter não noção é. que tem todo um trabalho sendo feito, Uhum. né? Falávamos disso recentemente, porque às vezes a família ela recebe um diagnóstico, recebe um laudo, mas a família não tem a intenção, vamos dizer assim, de se mobilizar em torno disso para modificar alguma situação com aquela criança, com aquela vivência, de sair da sua zona de conforto. E atribui muito isso aos profissionais. É como se você estivesse terceirizando isso. E a gente tem essa experiência em casa e a gente sabe que quando a família não se envolve, os resultados são diferentes. Sim, com certeza. A gente vê claramente que quando tem o envolvimento da família, que a família compreende ali né, esse contexto, o que está acontecendo, ela vai percebendo ali, a criança, né, ela tem um outro resultado, né? É muito claro isso. Então, assim, modifica muito, por exemplo, eu estou dizendo em nome de família, né? Como se eu estivesse falando de família, modifica muito a nossa rotina, modifica muito nossos objetivos, Sim. modifica muito o nosso O seu comportamento de um modelo modo geral. sonhado, projetado. Bem-vindo à Holanda, só que aqui não é. Aham, Eu queria ir para Nova York, né? Mas assim, eu tô na Holanda, tudo bem. Mas o que que acontece aí que eu acho que entra o lado que eu Juliana, né? Eu como Pessoa, porque não pessoa, existe o profissional eu sem a gosto pessoa. muito, eu gosto muito assim de ao longo do processo, né? Eu vou conversando, eu vou chamando para conversar e eu já vou, né? Ali sinalizando algumas coisas, porque assim eu acho que a avaliação, né, o processo de devolutiva de avaliação, ele é também algo que você já começa ali um processo terapêutico ali, porque Até para dessensibilizar sim, muitos, assim, às vezes conceitos, preconceitos, ideias já pré-estabelecidas, né? aí a pessoa tem a possibilidade aí de ir se organizando, de ir repensando a vida, né? E reorganizar para buscar novos caminhos. Tem uma coisa, eu não sei, você já deu, assim, depois de todo esse processo de avaliação, de análise, né? Você já deu muito diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Você tem esse público, assim, como um público que procura você? A gente tem muito aqueles que procuram já dizendo assim, olha, eu acho que eu sou TDAH, né? As Muito pessoas já comum. estão se rotulando, né?
Mas o que que acontece? Quando a gente parte para fazer todo esse processo, e faz de uma forma adequada, eu consigo perceber ali, né, um perfil de um TDAH, que é um transtorno neurobiológico, que tem ali algumas características e sintomatologias específicas, e eu consigo perceber, né, se existe uma sobrecarga, um estresse, Uma uma ansiedade. ansiedade elevada, Que é né, cultural, né? que é, que é Assim, se a gente cultural. for avaliar o nosso modo de vida hoje, é bem Uhum, diferente do que a gente vivia, vamos dizer assim, não só há 20 anos atrás, mas há 40 anos atrás, a vida era, parece mais lenta, parece menos exaustiva, parece. Então, as pessoas, elas tendem a ter alguns distúrbios que não chegam a ser uhum. necessariamente transtornos Transtorno. do Sim, neurodesenvolvimento. mas interfere na atenção? Interfere. Interfere. Interfere na memória? Claro que interfere, mas não quer dizer que é um transtorno, porque o TDAH ele é um transtorno que é, Genético. é um genético, Uma condição. é uma condição, né? Boa parte, né? Genético, tem questões ambientais, por Sim. exemplo, é, uma eclâmpsia materna, né? Pode deixar a criança suscetível a ter um TDAH. Tem alguns fatores que influenciam. É a mesma coisa com o autismo, né? Assim, esse Sim. acompanhamento da gravidez, a gente pega, por exemplo, qualquer médico vai fazer uma anamnese e Uhum. uma das perguntas recorrentes é se você teve algum problema na gestação, né? Então, assim, Sim. e isso é só prova de que qualquer problema ocorrido na gestação pode afetar o feto. E como você é É. doula e tem essa formação humanizada, isso é Uhum. recorrente, né, para você. Sim. É. E a gente sabe que isso tem uma grande influência também, né? É. Não Ah, pode falar. E não, é a questão ainda do TDAH, porque assim, a gente fala bastante de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente fala bastante de TEA, TDAH, a gente sabe que hoje cada vez mais tem leis, tem diretrizes, tem pesquisas, tem ciência sobre todos esses transtornos. E você falou de psicofármacos, né? Então, uhum. assim, no caso do TEA, em alguns casos, esses psicofármacos não vão fazer diferença alguma. Em Uhum. outros casos, eles podem ajudar em algumas, né, circunstâncias. No caso do TDAH, eles já são, vamos dizer assim, entre aspas, vem uma indicação, É. né? Sim. E hoje tem uma situação assim, não só hoje, porque há algum tempo a gente já via assim, eu vou fazer concurso, vou tomar Ritalina. O Venvance é bom para emagrecer. Eu tenho relatos de pessoas que É. estão tomando Venvance não para déficit de atenção, mas Uhum. para auxiliar no emagrecimento. Então, assim, a sociedade, ela às vezes, muitas vezes, ela subverte o próprio Sim. tratamento, Sim. né, para poder é, é, ter outras finalidades que não sejam necessariamente as finalidades. Além disso tudo, eu já estive na sala de aula e eu já acompanhei muitas crianças que receberam diagnóstico com 12, 11 anos, diagnóstico de TDAH mesmo, e os pais falavam assim, ele não vai tomar medicação, eu sou contra meu filho tomar medicação, meu filho não vai tomar medicação. Então, assim, tem o grupo que é contra totalmente, né, Uhum. os psicofármacos, e tem o grupo que acha que a medicação vai resolver a vida. Eu queria um posicionamento de uma neuropsicóloga sobre isso. Uhum. O que eu observo, né? Existem pesquisas aí a respeito da medicação no TDAH que é antiga até. A Ritalina ela é usada desde a década de 50, 60, né? É uma medicação antiga. E aí veio surgindo outras com o mesmo perfil, né? Composições Com diferentes para a compos... mesma função, né? Aham, com composições diferentes e funções parecidas. Mas assim, a gente vê que para o TDAH, a medicação, ela, quando bem, né, Quando indicada, acertada, né? Porque tem que bem fazer um teste, acertada, né?
né, ajustada, ela é muito boa. Mas, assim, só a medicação não Não vai resolve. O que resolve é a conduta, né, do acompanhamento médico, do uso do remédio, com um suporte, seja com psicólogo, né, seja com um Um bom... tratamento cognitivo Aham, comportamental, um tratamento comportamental, isso. um acompanhamento, né, uma modelação, modificação de comportamentos que entra E naquilo que a gente estava falando da sim, família, né? Porque a gente também vê assim muitas famílias que falam assim: "Ah, esse menino não faz isso". Fala assim: "Não, mas o pai não faz, a mãe não faz, o avô uhum, não faz, ou a tia não é, faz, ninguém faz, por que que o menino vai e, fazer, né?" e aí o TDAH, né, o que que tá disfuncional ali? A gente tem, né, é, regiões que são frontais, da região frontal e frontal, que é responsável pela organização, planejamento, né, pelo controle dos impulsos. Aí, dependendo do caso, né, interfere um pouquinho ali na região de circuito das emoções, descendo um pouquinho ali cerebelo. Normalmente são pessoas mais estabanadinhas, porque ali o cerebelo também é responsável pela, né, a Para coordenação. percepção e sistema vestibular, né? Aham. E aí é aquela pessoa mais estabanadinha. Então, mas o que que pode ser feito, né? A medicação ajuda, né? Porque tem um desequilíbrio, né, de dopamina, de noradrenalina, e o remédio vai ajudar a equilibrar ali, né? Mas só Mas, isso não vai ser. como que a gente aprende a organizar as coisas? Não é no dia a dia, no ambiente, Na vivência. na Não vivência? existe solução mágica. Não existe. Não Então, existe. eu tenho que dar para a criança, para o adolescente, estratégias de Oportunidades. organização, oportunidades. Eu tenho que estimular, ensinar a fazer, perceber. Às vezes, a utilização de recursos, às vezes eu percebo que por conta da desatenção, a minha memória auditiva, ela não está com, né, com tanta eficiência como deveria. Então, vamos usar recurso visual para poder auxiliar, né, nessa rotina. Então, a gente vai estruturando, montando estratégias para dar esse suporte. E E isso vai reorganizando esse cérebro. não, e é tão bom fazer isso, sabe por Uhum, quê? Porque eu vivi isso, né, com a minha filha, e assim, você vê o aprendizado acontecer. Você vê a modificação uhum. comportamental, você vê. Então, assim, não é fácil, não é rápido, mas acontece. Acontece. Acontece e modifica não só a vida do indivíduo, mas modifica a vida da família, a É. vida da sociedade, porque E, imagine cada vez mais pessoas empenhadas em promover, não falar assim, ó. Rotular, né? aham, É normal, não é normal? É típico, é atípico? Não rotular, mas promover a aprendizagem. uhum. Seja essa criança, né? O E que ela for, por exemplo, e, TDAH, autista, mas assim, ela vai aprender. Eu só preciso saber sim, como. e a escola também tem que, Esse assunto dá um aham, outro Eu podcast. queria chegar na escola. sim, porque o que que a gente vê, né? Por exemplo, ainda mais hoje, né, que tem escolas extremamente conteudistas, né? E que muitas vezes elas querem o aluno já dentro daquele padrão, né? E todo, eu não acho que o TDAH, é o TEA. Cada pessoa é única e tem o Sim, seu jeito de aprender. sim. O TDAH, que uma criança TDAH quer de uma escola? Né? Muitas vezes é a possibilidade de mostrar como ele sabe, como ele se eu não consigo, Qual muitas é o vezes, potencial dele e como ele pode, mostrar o né? meu conhecimento de uma forma, existem outros meios, né, que eu possa chegar até aí, né? Muitas vezes, por exemplo,
é muito comum que um TDAH tenha dificuldade de memória operacional. Uhum. E aí eu começo a ler um texto, aí eu vejo a primeira frase, quando eu chego lá no final, eu não lembro o Mas que eu li, né? E aí você tem ali um enunciado enorme para uma criança que tem essa dificuldade. Às vezes não é porque a criança não consegue, não é porque ela não tem uma inteligência que consiga atingir aquele nível. ela É aquela consegue. quantidade de É, informação colocada para ela que não está adequada. não, Existe uma resistência muito grande da escola para entender isso. Da escola, Uhum. instituição, de forma geral. Né, de É, que muitas vezes está facilitando para esse então, aluno, que não é mas justo. não, e não é isso que eles vamos querem, analisar de um modo a maioria global. das vezes. Isso é uma demanda que vem da sociedade, então provavelmente vem das famílias. Então as famílias, antes mesmo da criança, elas sonham que aquela criança seja médica, que aquela criança tenha uma formação. Então, assim, a sociedade é muito competitiva, a sociedade já pré-estabelece algumas coisas e a escola vai, principalmente, né? Eu acho que você ouviu a fala do Dr. Selmo, né? Naquele dia, ele Aham. falando assim, olha, as escolas elas vão acatar aquilo que as famílias, as ansiedades das famílias. E nós duas, como professoras, nós já vimos muitas ansiedades das famílias. Assim, a família é competitiva, a família quer que o filho se encaixe num padrão que não é o padrão Uhum. dele, que não explora as habilidades dele, mas que evidencia muitas vezes os déficits dele, que, né? E isso acontece Sim, acontece naturalmente. muito. Então, assim, hoje. O que a gente verifica é que a escola ela também recebe uma imposição da sociedade. Uhum. A sociedade Sim. já imagina que aquela criança ela vai ter tal formação, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado. E essa imposição que a escola recebe das famílias, da sociedade de um modo geral, ela tem que ser aplacada, mas eu, Sandra, vejo que consciência, porque as práticas da escola, elas já estão bastante ultrapassadas, tá? E a escola adotar, por exemplo, práticas que não são baseadas em ciência, não vai trazer resultados do ponto de vista, da aprendizagem do indivíduo. A escola pode ser muito boa, ter uma estrutura magnífica, ter professores renomadíssimos, mas a preocupação, muitas vezes, está voltada para a aprendizagem daquele indivíduo. E o que nós percebemos é que muitas vezes é atribuído ao indivíduo essa aprendizagem deficitária, mas existe um problema de ensinagem. Né? Não é só um problema de aprendizagem, é um problema de ensinagem, Sim, porque porque como eu vou ensinar para que esse indivíduo aprenda? Ou E para aí a quem, fala né? da eu vejo até neuropsicóloga, uma cada certa indivíduo é único. até uma certa rigidez, porque eu tenho ali um sistema de ensino que se mantém, né, daquele modo, né, e uma rigidez muito grande em flexibilizar, né, Nossa, diante eu das. adoro essa palavra. Uhum, Eu falo assim, quando eu vou procurar uma escola, eu quero uma escola que flexibilize. Por quê? uhum. Porque as E não é escolas, facilitar, gente, pelo isso, amor é de Ela Deus. ela pode ter flexibilizar. orgulho dessa palavra, né? É Nossa, flexibilizar. tenha É. orgulho. Por Mas quê? hoje ela é Porque muito forte. flexibilizar é a palavra. É. Ninguém Aham. está querendo mudar a escola de modo, o terapeuta está querendo entrar na escola e mudar a ideologia. Na verdade, não. A escola Uhum, que tem que ser flexível, né? E essa uhum, flexibilidade, ela só vai ajudar a escola, só vai ajudar o profissional, só vai ajudar a criança na aprendizagem e o profissional na ensinagem, né? uhum. Porque as coisas não são mais como foram ditas lá na Revolução Francesa, o Tratado de Educação que foi escrito na Revolução Francesa, isso é um absurdo. Ele continua sendo usado até hoje na educação. Ou seja, a Uhum. educação está com dificuldade de acompanhar esses novos tempos, essas ciências e esses processos de aprendizagem que seria altamente eficaz e que tornaria a escola um ambiente agradabilíssimo para o aprendiz, para a pessoa que ensina, para a sociedade de um modo geral. Uhum. Sim.
Eu não estou panfletando, né? Mas enfim. É. Retoma, Cris. Hoje você trabalha com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, né, doutora Juliana? Hoje eu trabalho bastante com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Então, essas dificuldades você pode relatar para a gente, por exemplo, tem famílias que têm medo do diagnóstico, tem famílias que Que não não aceitam o diagnóstico, Uhum. ou tem famílias que acompanham esse processo e trazem resultados assim a partir do diagnóstico. Sim, tem famílias que acho que cada um, né, tem um processo, na verdade, né? Desde de quando recebe um diagnóstico até você se inteirar, né, do que está realmente acontecendo, né, é um processo. Tem gente que vai atrás e assim, eu vejo mães que mudam a vida totalmente, né, para poder se adaptar e estudar e levar esse filho para terapia e acompanhar e estar junto ali. Tem outros que têm mais dificuldade, né? Eu acho que até de assimilar todo esse processo, né? Então a gente vê muito isso na Às vezes prática. até questões culturais diferentes, né? Porque muitas vezes essas famílias que vão buscar, que vão aprender, que vão lutar, que vão defender, elas têm uma formação cultural diferente daquelas famílias que vão sempre estar assim mais carentes de informação, mais carentes de entendimento. E por isso que eu acho muitíssimo E aí, importante você atualizar. psicoeducação é Sabe, uma coisa e, que. e tem uma coisa que é o projeto, né, que você faz para o seu filho, né? Aí, numa brincadeira lá, a criança fala que vai ser médica ou que vai ser Uhum, jogador de futebol e, né? E aí a família abraça essa ideia e começa a cobrar da criança num nível que ela uhum. não está preparada e não é interessante para ela. Né? Eu acho que tem Porque isso também. criança tem que viver a infância, porque criança tem que ter suas motivações, porque a criança tem que reconhecer suas habilidades e os seus déficits, e igualmente a família, né? Porque eu não vou dizer que eu sou boa em cálculo, porque eu não sou boa em cálculo, mas em compensação, né? Se me der um livro, em línguas, se eu tiver que ler, se eu tiver que escrever, eu tenho habilidade, mas isso Uhum. é natural, é do ser humano. É, Então, as famílias muitas vezes exigem, a escola muitas vezes exige, mas essa formação da doutora Juliana, ela traz é, muita empatia, uma esse, questão humanizada para o processo. é, é, às vezes eu faço uma comparação, né? A gente voltando à questão de um diagnóstico, né? Com o período de gestação, né? A gente tem muitas vezes, né? Quando está esperando um bebê, a mulher esperando, a família esperando um bebê, a gente vai idealizando, né? Imaginando esse bebê. Quando o bebê nasce, né? Eu tenho que dar conta de, né? Ver aquele bebê que é o É real, uma que nutrição que é não é só diferente alimentar, né? que é diferente do idealizado, né? E esse processo também acontece lá, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, porque a gente tem aquele filho que a gente construiu, que a gente idealizou, que a gente fez planos, projetos, e aí a gente recebe um diagnóstico. Aí nós temos que pegar aquela realidade, reorganizar e dar conta daquilo. É, eu gosto muito de fazer esse paralelo, né? E é interessante que o processo é contrário. Não é o que você esperava, mas o que você tem que se propor a aprender para criar, Uhum. né, Nossa, novas e é tanta expectativas. gente que fala isso como se fosse a coisa mais Natural. inteligente do mundo. Assim, Tá não, eu pronto, né? esperava. Não, Delivery. não é. Não é. Então, Escola e
terapeutas trabalham bem? Desculpa, te interrompi. Não, é isso mesmo. É, Eu ia seguir o roteiro. Mas você fez uma pergunta terrível, né? Escola e terapeutas trabalham bem? assim, Conjugados? se gostam. Apelou. É um processo, né? Ontem mesmo eu falava para uma mãe, falei assim, a gente tem que evoluir muito como sociedade, né? Porque é um processo de construção aí, né? Tem uma rigidez muito grande, uma barreira muito grande. Às vezes, quando a gente entra como terapeuta, né? É, as pessoas vêm armado, né? Achando que a gente já vai dar pitaco no trabalho, né? É comum. A saúde e a E educação, o lema era que eles deveriam se unir, né? aham, Porque tudo em prol do desenvolvimento, né? Tudo em uhum. prol desse processo. Então a gente tá num processo aí de construção, né? É um trabalho de formiguinha. Eu sempre falo para as mães, falo assim, gente, vai, né? Tenta, conversa, porque a gente está construindo, a gente tem que remodelar esse sistema, né? É, E é um processo que é demorado. É, É lento. algumas escolas Tem algumas escolas que que se são orgulham. maravilhosas, assim, que a gente vê. Tem umas professoras assim que são adoráveis, que faz grupo de WhatsApp com a gente, troca informação e pergunta, nossa, como que eu posso fazer para, né, como aluno nessa situação? E aí a gente vê, né, quando tem o quanto que é bonitinho ali, o tanto que a criança A vai, gente vê né? que o mundo vai para Aham. frente, que a vida vale a pena. Mas Nossa. algumas escolas se orgulham de não ceder, né? Esse aluno não interessa para a escola. Aí vai Sim, no ideal de É. educação totalmente corrompido, né? sim, eu já tive situações assim de alunos que teve que sair da escola e a escola, né, Que tipo, não era um ambiente porque para aquele não é o desenvolvimento. perfil, né, e a gente vê. Mas essa é uma polêmica que a gente vai discutir ainda nos próximos anos, né? Porque isso ainda não está muito certo. O Mas é uma Brasil ainda coisa está assim, em que a processo. gente precisa bater, Lutar. Eu ouvi lutar, de uma mãe né? que inclusão no Brasil ela se arrasta, né? Ela não pode nem ser qualificada como lenta. Ela se arrasta. É muito triste ouvir isso. Muito É, triste. Agora, Juliana, a escola pode sim, né, nesse sentido que você está trazendo, né, ajudar crianças com problemas psicológicos, de transtornos, e os terapeutas também podem ajudar essas crianças com problemas no processo de aprendizagem, sim, certo? Né? E isso, claro. então, não é mito, né? É um Não, processo, é um ele é processo. demorado, mas essas crianças aprendem. Aprendem sim, né? Evoluem sim. Basta a gente querer perceber de que forma aquela criança aprende, né? Isso é Então, muito importante. Por isso a avaliação. por isso a avaliação. A avaliação ela vem, né, para nortear isso. Por onde que eu posso, né? Onde eu tenho abertura para, né, linkar ali e desenvolver essa criança. E você, assim, eu sei que você tem formação em análise do comportamento também, né? E quando você falou assim, onde que eu consigo, né, acessar essa criança? Quando você fala isso, eu penso muito no reforço positivo, né? Aquilo que é reforçador para aquela criança, para criar Uhum. aquele vínculo com o terapeuta, Sim. para trazer aquela criança para uma realidade de que aquilo é bom, é recompensador para ela. Você também trabalha nessa proposta. Sim, isso é fundamental. A gente sabe que a aprendizagem, né, e a afetividade, elas caminham juntas, né? Então, tanto no processo lá
terapêutico, né? Que eu tô também ali ensinando habilidades, né? Eu tô ensinando, seja ela habilidade afetiva, emocional, ou seja, habilidade de, né, É acadêmica. acadêmica, enfim, eu estou ensinando. E precisa ter um vínculo, precisa ter uma afetividade, senão não vai. Não, não, E não tem motivação, a né? escola também, né? É preciso A ter. escola se torna motivadora, né? Uhum, É um processo é um mesmo. processo. Nós estamos caminhando para o final aqui e eu queria convidar a Cris para falar com você. Você tem alguma, né? Eu queria. Nós começamos falando do seu filho. Eu queria só que você me falasse como ele está hoje, aos 25. Quem é ele hoje? Então, eu não concluí, né? O João é um menino, é um rapaz brilhante, né? Ele tá com 25 anos, ele fala assim, mãe, é, eu tô velho para entrar na universidade, porque ele entrou na universidade esse ano, ele passou para engenharia na Federal. Parabéns, que gracinha. Toca assim uma guitarra, um rock numa guitarra de uma Adoro, forma já gostei. extraordinária, né? E aí nessa nossa andança, né, ao longo da vida, ele recebeu agora, foi 22 anos de idade, o diagnóstico de TEA, né? Sério? Então, aquele incômodo que mesmo depois do diagnóstico, né, de TDAH, eu ainda fiquei ali, falei assim, não é só TDAH, né? No final das contas, né, a gente, né, depois de um tempo, de todo um processo De uma de investigação. investigação, a gente conseguiu perceber, né, o que realmente estava acontecendo. E engraçado que foi muito interessante porque tudo fez muito mais sentido para ele e isso fez com que ele se deslanchasse. Foi aí que Que ele conseguiu. Parece que eu já ouvi essa história. Aí que ele Hoje conseguiu, né? foi um dia muito assim inspirador, porque Aham. essas histórias, na verdade, elas inspiram muitas E pessoas. ele, assim, ele é a verdadeira, porque assim, mesmo sem saber, mesmo dentro, né, intuitivamente, ele foi fazendo as terapias e eu fui correndo dali, né, e o pai também auxiliando. É, o João é a prova de que terapia, ela traz bons resultados, né? Ele sempre teve muita dificuldade, né, na questão, nas habilidades sociais, né? E assim, foi fundamental, né, a terapia comportamental cognitiva para ele. Muito bom. Treino de habilidade social, né? E é engraçado porque assim, ele chegava a fazer esqueminhas, né? Tinha que ser visual do que ele tinha que fazer, né? E aí hoje ele, né, conseguiu se integrar melhor, né? Tá. Nossa, isso é interessantíssimo. É um exemplo de vida, é um exemplo de busca e um encontro, né, do João com ele mesmo e com as suas habilidades, trazendo essas habilidades para a sociedade. É isso que a gente percebe, né? Que assim, a sociedade está exigindo. Eu lembro do Léo Buscaglia, ele falou assim, por que que você quer ser uma pera? Se você é um mamão. Então, tem gente que gosta de mamão, tem gente que gosta de pera, né? Então, assim, E são é, situações. Ele tá trazendo a expertise dele, ele tá trazendo as habilidades dele para essa sim, sociedade. e ele, assim, para além desse diagnóstico aí né, dessa, que a gente percebeu ao longo do desenvolvimento, ele aos 13 anos de idade, ele teve um processo, né, neurológico também, uma mielite transversa. Então, foi uma coisa assim, aguda, agressiva, que assim Impactou a vida dele. impactou a vida dele, né? E ele teve,
eu falei até a questão da entrada na universidade, né? Que para ele foi uma vitória extraordinária. Por quê? Né? Além de toda a dificuldade, ele teve esse processo, que ele ficou tetraplégico, Meu né? E aí teve que passar por processo de reabilitação. Ele não conseguiu retornar, ele estava no 9º ano, ele não conseguiu voltar para a escola. Nossa, então assim, a conquista Ele esteve, E a questão também da mudança de planos, né? Como que uma criança fica fora da escola? flexibilizar. ele estava matriculado, né? Ele fazia reforço, fazia trabalho, né? Mas ele não conseguia, né? Uma que ele voltou a andar, mas tinha umas questões que, né? Motoras. Não só motoras, mas algumas questões fisiológicas que o deixava com uma ansiedade extremamente Maior. elevada. Então ele foi ali criando um certo pânico de estar na escola. Então, e isso fez, né, o processo de retorno dele para a escola um processo mais difícil. Então, ele estava ali matriculado, ele tentava ir, voltava, né? E aí, ele estudando ali dessa forma, ele conseguiu entrar na universidade, está trilhando o caminho dele. Parabéns. Podemos? Podemos. Então, agradecer, Juliana, a sua história, ela nos inspirou, né? Nós gostamos dessas narrativas aqui nos Conexões Mais Afetivas. Nós nos reunimos para isso, para aprender com outras pessoas. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, adorei nosso papo, nossa Uhum. conversa, né? São temas que eu amo falar, né? E eu queria te perguntar, você quer falar alguma coisa para as pessoas, deixar uma frase, uma indicação, alguma coisa que te inspirou nesse processo todo? Porque eu sei que foi um processo vivido, sentido, refletido, né? Você teve que pegar o leme e guinar para lados diferentes durante todo esse processo, e isso é para a gente muito edificante, principalmente pessoas que passam, né, Cris, por situações muito parecidas e não são poucas pessoas. E aí eu queria que você deixasse o seu recado, uma frase, um livro, algo que pudesse inspirar. Dentro, né, de todo esse processo, né, fazendo uma análise, talvez o que eu queria deixar para as pessoas é buscar conhecimento, informação, né, porque isso vai libertando, vai clareando, vai mostrando caminhos, né? Que lindo. Que lindo. Amei. Sem mais palavras. Amei isso. Olha, Juliana, muito obrigada. Estou muito assim grata por esse momento que você oportunizou para a gente trazer essa história sua e o seu trabalho, a sua expertise para as pessoas. É de extrema importância, porque eu acredito que tenha muitas pessoas que vão ouvir isso e falar assim, gente, aconteceu comigo. Gente, eu não prestei atenção nisso. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Esse foi mais um podcast, Conexões Conexões Mais Mais Afetivas, com a doutora Juliana Vaz. Juliana Vaz. Muito obrigada. Até a próxima.